a família, para ser abençoada, tem que ter a presença de Deus. Sem a presença de Deus não tem como, irmão. Mas quando nós buscamos a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, é só vitória. Além de aqui, mais um momento especial, quando a presença de Deus entra na casa, aleluia, a família é transformada. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 27. Nós vamos ver aqui que quase uma família ia ser destruída, ia ser completamente destruída, mas a presença de Deus transformou esta casa. Às vezes, irmão, nós agimos pelo impulso. Muitas vezes nós achamos que agora não tem mais jeito, e agora minha vida acabou. Não. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos dizer que a nossa vida, pelo contrário, não acabou não. Agora que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus, ele traz paz, Jesus traz restauração. Nós vemos aqui que 2 servos do Senhor estavam pregando a palavra, foi preso, estavam ali orando, outro louvando a Deus, as cadeias caíram por terra, prisioneiros poderiam ter fugido, não fugiram. Porque, irmão, quando a gente realmente tem sede da palavra de Deus, o lugar mais maravilhoso é na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus nos traz uma paz, a palavra de Deus nos traz um conforto. Não importa a luta que a pessoa esteja passando, mas quando ela entra na presença de Deus e está ali se alimentando da palavra do Senhor, ela esquece todo o problema. Então aqueles prisioneiros poderiam fugir, não fugiram. Só que o carcereiro acorda com aquele tumulto, acorda com aquela situação, e quando olha, imagina ele que todos os prisioneiros fugiram, e ele pensa em tirar a própria vida dele. Olha, no momento do desespero, a gente pensa logo em acabar com a nossa vida. Não tem mais jeito. Para que eu vou viver nesse mundo? Eu sou tão infeliz, eu não consegui isso, não consegui aquilo, ia fazendo bobagem. Mas a palavra de Deus foi a luz para a vida dele. E assim como muitos nesse momento estamos acompanhando, nos assistindo aqui, talvez você ache que a sua vida acabou. Não acabou não. Jesus é contigo, não temas. Amém? Esse Deus é o Deus que vai restituir a sua saúde, a sua família, a sua casa. E é por isso que nós estamos aqui ensinando a cada um de nós buscar a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença de Deus vai nos fortalecer. Muitas vezes a pessoa procura a bênção, esquece de procurar o abençoador, que é Jesus. Nós temos que buscar o abençoador, que é Jesus, porque é Ele que vai nos dar força para enfrentar as lutas, dificuldades da passamos. Você vai ver que esse carcereiro, quando viu aquela situação, ele tenta tirar a própria vida. Mas olha o que diz a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. E supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Você veja que quase ele ia tirar a própria vida, mas o homem de Deus, o apóstolo Paulo, disse: não faça isso, não tire a sua vida. Estão todos nós aqui. E assim como nós estamos aqui também pregando a palavra do Senhor, não tire a sua vida, porque Deus está contigo. Não temas, o Senhor está no controle. Não se desespere, porque Deus é fiel na minha vida e na sua vida. É por isso que Ele está usando todos os meios para pregar a palavra. Aqui
Aqui ele usou uma situação para que os seus discípulos fossem presos, permitiu a prisão deles, para que através dessa prisão muitas almas fossem ganhas. E nesse momento Deus ele está usando esse meio de comunicação, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, para te iluminar através da palavra de Deus. Não destrua sua vida. Deus é com você. Amém? E é por isso que é importante pregar a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra, nós vamos ver que tem uma pessoa muito importante que nos ama, que é Jesus Cristo. Amém, irmão? Aleluia. E diz, continuando, diz assim, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu eles: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém, irmão? Aleluia. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, meu irmão. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. Assim como Obed-Edom foi abençoado no seu lar, porque a arca de Deus entrou naquela casa, assim como Cornélio foi muito cheio do Espírito Santo, porque permitiu que o homem de Deus entrasse na sua casa e pregasse o Evangelho. E assim também esse carcereiro teve uma grande oportunidade de conhecer, através dos homens de Deus, a respeito de Jesus. E nesse momento, você também está nos permitindo entrar na sua casa através deste aparelho que você está assistindo aí, através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Deus ele está usando esse meio até você, para salvar a sua vida, a sua casa e a sua família. Aleluia. E ele diz: o que devemos, para herdar a vida eterna, o que eu preciso fazer? É crer em Jesus, meu irmão. Aleluia. É crer nele. Quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo e toda a tua família, porque tem promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que nós devemos buscar Deus primeiramente. Muitas pessoas têm falhado muito porque têm esquecido de buscar a Deus, têm buscado as coisas materiais, têm buscado a bênção, esquecido de buscar o abençoador, a comunhão com Deus. Porque veja que aqui agora esse homem conhece sobre Jesus Cristo. Paulo e Silas começam a pregar para ele. Aleluia. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa. Você veja que agora o carcereiro convida Paulo e Silas, começa a tratar do ferimento daqueles dois homens que foram machucados, mas estava pronto para servir a Deus. Quem está pronto para fazer a obra do Senhor, está preparado para qualquer momento o Senhor nos dar a palavra e levar a palavra para o necessitado. Amém? E nesse momento você está ouvindo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida, que vai libertar o seu familiar, que vai restaurar a sua casa. Aleluia. E todos da casa dele ouviram a palavra. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, deu-lhes dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha que coisa linda. Olha como é importante a gente trazer a palavra de Deus para a nossa casa. Olha como é importante a gente aproveitar a presença de Deus na nossa vida. Os homens de Deus, Paulo e Silas, começou a pregar, e todos eles da família aceitaram Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, porque é só Jesus, irmão, que pode verdadeiramente salvar a nossa casa.
Quer ver a sua casa abençoada? Busque a presença de Deus. Obed-Edom buscou a arca, entrou na casa dele, teve maior prazer. Em 3 meses, a vida dele e toda a família foi transformada. Mesmo assim, como é? Ele e toda a família foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e depois se batizaram nas águas. Agora nós vemos aqui o carcereiro também aceitando Jesus, porque se não fosse Jesus, ele teria perdido a vida dele, porque naquele momento, no desespero, a única coisa que ele pensou foi: vou tirar a minha vida. Só que, tirando a vida, não resolve problema nenhum dele. Pelo contrário, só acumula problema mais ainda. Mas quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a vida é restaurada. O inimigo queria destruir esta casa, colocando o quê? Tristeza, desespero. Imagina a esposa desse carcereiro, quando de repente disse ali a sua esposa ali morto, porque tinha tirado a própria vida. Imagina os filhos dele, a família seria totalmente destruída. Mas a palavra de Deus impediu que o mal prevalecesse. Caiu por terra toda a ação do mal que estaria pronto para destruir aquela família. Pelo contrário, aquela família foi abençoada. Por quê? Porque deram ouvido à palavra de Deus. Não só ouviu a pregação, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, meu irmão. Quiseram ter Jesus na sua vida, porque só Jesus pode fazer um grande milagre desse. Só Jesus que pode dar um grande livramento desse. Aleluia. E todos foram batizados. Então, levando-se para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria e grito em Deus. Amém, irmão? Então, se manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Quem faz, meu irmão, você ter verdadeira paz, felicidade na sua casa, é Jesus Cristo. Por isso que nós devemos buscar pela nossa família. O carcereiro ficou só para ele. Ele viu ali que milagre, todos os prisioneiros ali naquele momento. E ele disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Paulo e Silas começam a pregar o Evangelho. Quantas pessoas, irmão, poderiam estar desfrutando dessa alegria? Porque quem nos dá alegria é nosso Deus. Mas no lugar de estar buscando, ouvindo a palavra de Deus, muitos estão se afastando do propósito. Muitos estão procurando a alegria que o mundo dá para oferecer, que é a alegria passageira. A verdadeira alegria é com Deus. Se dependesse do mundo, aquele carcereiro estaria com o pescoço cortado. Mas Deus fez um grande milagre na vida dele e na vida de toda a família. Por quê? Porque ouviram a palavra. Por isso que Deus, misericordiosamente, está nos dando a oportunidade de ouvir a palavra dele. A palavra dele está sendo pregada, meu irmão, para que todo aquele que está sofrendo, ouvindo a palavra, busque o Senhor. E se buscar a Deus, a vida dele, a vida dela será transformada. Será restaurada. Porque é isso que Deus faz na vida de todo aquele que ouve a palavra, crê na palavra e aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia. Amém, irmão? E é por isso que nós estamos nesse propósito. Sexta-feira, buscando a presença de Deus na nossa vida. Porque quando você busca a presença de Deus, toda a tua casa será abençoada. Amém? Em nome de agrada, Pai. Aleluia, porque a tua presença, Pai, a tua presença restaura, a tua presença, Pai, nos renova, a tua presença, Pai, aleluia, é que nos faz estar em pé, ser vencedor, ser mais do que vencedor, aleluia, como aquela arca, aleluia.
família, te apresentamos sim, Pai, nosso ministério, Deus. Aleluia, obrigado sim, Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado a cada dia, Pai, de abordar, aleluia, de levantar e dizer que Tu és santo, santo, santo dos santos Tu és, Pai. Aleluia, a Bíblia diz que Tu é o justo juiz, Pai. Louvado seja Deus, obrigado sim, Pai. Aleluia, porque o Senhor tem nos guardado. Aleluia, a Bíblia diz, Pai. Aleluia, que temos que andar dois, Pai. Aleluia, porque se um cair, o outro levanta, Pai. Precisamos sim, Pai. Aleluia, que a nossa família esteja firme, Pai. Aleluia, na Tua presença, Pai. Então, diante de tudo isso aqui, Senhor, diante da oração apresentada à família, Pai, restaura aquilo que está perdido. Aleluia, traz para casa aquele que foi embora, Pai. Traz para a Tua casa, Senhor. Aleluia, a ovelha que se perdeu no pasto, Senhor. E o filho pródigo que saiu, Pai. Aleluia, ele pediu a sua herança. Aleluia, a Bíblia diz que ele pediu a herança e o Pai deu. Louvado seja Deus, o Pai deu, porque o Deus que nós servimos, aleluia, Ele não interfere a tua vida em nada. Se tu quiser servir a Ele, tu serve. Se tu não quiser servir, aleluia, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Ele tem limite, Ele é amor, Ele é paixão, aleluia, mas fogo consumidor, Deus. E Ele nos dá a oportunidade de louvar e dizer que Ele é santo. Aleluia, eu te agradeço, Pai. Te agradeço sim, Pai. Louvado seja Deus, o profeta Isaías, Pai, falou na sua palavra: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, os jovens de hoje estão perdendo, Pai, essa oportunidade de buscar a Tua presença, de louvar o Teu nome, e muitos até conheceram, Pai, a Tua presença, mas não deixaram, Pai, de ser filho. Por mais que o filho seja, aleluia, do mundo, por mais que o filho não agrade o Pai, por mais que o filho faça algo que não te agrade, aleluia, ele não deixa de ser filho. O filho pródigo saiu, gastou tudo que tinha, perdeu a sua herança, aleluia, perdeu a sua fazenda, mas no fim da vida ele entendeu, aleluia, ele tem um Pai, aleluia, que as portas nunca se fecharam, aleluia, louvado seja Deus, e ele entendeu, aleluia, que tem que voltar. Então traz para a tua casa hoje, Pai, aleluia, o jovem perdido nesse mundo, Pai, traz para a tua casa hoje, Pai, aquele que se saiu, aquele que abandonou a família, abandonou a esposa e os filhos, Senhor, aleluia, então restaura, Pai. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Em Tuas mãos te apresento, Senhor, cada um que está, Senhor, te apresento sim, Pai, cada família, aleluia, o Senhor conhece, aleluia, a situação, o coração, a dificuldade de cada um aqui, Senhor, mas a Tua palavra nos fala que o Senhor é mais, aleluia, e somos mais do que vencedores. Então tome em Tuas mãos, Pai, cada família, Pai, tome em Tuas mãos, Pai, aleluia, sempre apresento a minha família em Tuas mãos, te apresento meus irmãos, te apresento a minha irmã, minha mãe, Senhor, leva um bálsamo, Pai, aleluia, leva saúde para ela, Senhor, aleluia, muda os pensamentos, Senhor. Se o inimigo que botar tristeza no coração arranca, se o inimigo que botar algo na sua mente, aleluia, que a gente venha pensar, aleluia, que tudo isso que a terra nos oferece, eu sempre digo, o céu é melhor, aleluia, o céu é eterno, Senhor, a Tua alegria é eterna, Senhor. Então te apresento em Tuas mãos, Pai, cada família que aqui entrou, Senhor,